Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje eu vou falar de monômios e polinômios. Já já. Muito bem, vamos começar com um probleminha, que diz assim, ó, determine uma expressão que representa a área do retângulo, desse retângulo aqui. Esse retângulo tem lados medindo x e 2y. Para calcular a área de um retângulo, a gente faz base vezes altura. Então, eu vou fazer 2x vezes y. Desculpa, 2y vezes x, ou x vezes 2y, dá no mesmo, né? Então, a área aqui, ó, seria dada assim, ó, a área igual a 2y vezes x. 2y vezes x, isso é 2yx, né? Não tem muito o que fazer além disso. Mas essa expressão que a gente chega aqui, isso aqui é um monômio. O monômio ele é formado geralmente por um número, que a gente chama de coeficiente, e de uma parte com letras, que a gente chama de parte literal. Então deixa eu escrever isso aqui, ó. O número é o coeficiente, e a parte das letras é a parte literal. Ok? Alguns exemplos aí de monômios, ó. 3x, coeficiente, parte literal. 8, nesse caso aqui ele não tem parte literal, só o coeficiente. 4x quadrado y, x quadrado y sendo a parte literal e o 4 o coeficiente. E o 0 que a gente chama de monômio nulo. Ok? Muito bem. A gente pode falar também do grau de um monômio, que é relativamente simples a gente calcular. Basta a gente somar todos os expoentes da parte literal. Por exemplo, aqui a gente tem x ao quadrado e y elevado a 3. Então, se eu quero saber o grau desse monômio, eu somo esse 2 com esse 3. Então, o grau desse aqui é 5, que é 2 mais 3, certo? E esse aqui, ó, eu tenho 5xm ao quadrado. Esse x, como não tem expoente, é a mesma coisa que a gente colocar 1, né? X elevado a 1. Então, o grau aqui vai ser 3, que é 1 mais 2. Ok? Monômios semelhantes. Essa definição aqui é importantíssima, principalmente depois quando a gente vai falar de soma e subtração de monômios, tá? Dois monômios são semelhantes quando a parte literal é igual. Basicamente isso, tá? 3x e 7x são monômios semelhantes porque x é igual a x, certo? 4x quadrado y e yx quadrado são monômios semelhantes, ó, x quadrado y, yx quadrado. Lembre-se que a ordem numa multiplicação não faz diferença, né? Propriedade comutativa. X ao quadrado y é a mesma coisa que yx ao quadrado. Então, esses dois monômios aqui são semelhantes. Agora, 6xy quadrado e 2x quadrado y, esses dois monômios não são semelhantes, ó. X e aqui x quadrado, y quadrado e y são diferentes. Então, esses dois monômios não são semelhantes. E esses dois aqui também, óbvio que não são, né? Aqui é y, aqui é x. Dois monômios que também não são semelhantes, certo? Para a gente finalizar essa aula de hoje, vamos só falar do conceito de polinômio, que, sabendo o que é um monômio, fica simples, né? Porque um polinômio é uma soma de monômios. Então, se eu tenho dois ou mais monômios, eu tenho um polinômio. Aqui eu tenho x mais y, isso é um polinômio. Aqui eu tenho 3x mais 2y mais 1. Isso também é um polinômio. Aqui eu escrevi binômio e trinômio, que a gente usa esses nomes especiais para quando a gente tem dois monômios, a gente chama de binômio. E quando a gente tem três monômios, a gente chama de trinômio. Ok? Para a aula de hoje era isso. Como eu sempre digo, pratiquem o máximo que vocês puderem, pois é assim que a gente evolui em matemática. Bons estudos, até a próxima!